Capítulo 28. Uma juventude conformista e intoxicada. Muitos intelectuais são excelentes para pesquisar, analisar, dirigir empresas, mas frequentemente péssimos para ser felizes, relaxados, livres, leves, contemplativos, reinventivos. Não entende que a solidão branda é propulsora da criatividade, enquanto a solidão intensa é tóxica para produzir novas ideias. Marco Polo comentou para a plateia de notáveis de sua universidade: é espantoso que Jesus sempre tenha defendido que buscar o prazer estável e profundo, que aplaudir a vida e ser bem resolvido emocionalmente eram fatores vitais para ser produtivo. Um dos códigos mais intrigantes que Jesus trabalhou foi: felizes os que esvaziam o próprio ego, ou seja, que reciclam os próprios preconceitos, revisam os próprios dogmas e as próprias crenças limitantes, pois deles é o reino da criatividade. Muitos vencedores de prêmios Nobel, ao ouvir esse código, ficaram estarrecidos. Espere um pouco. Para esse homem, Jesus é doentio o conceito de que o intelectual é um espécime dotado de pessimismo, sissudez, solidão. Para ele, mentes pensantes devem treinar para serem felizes, otimistas e sociáveis. Tem fundamento. Uma pessoa irrigada com prazer tende a ser mais produtiva do que uma pessoa depressiva, concluiu o Dr. Gordon. A consciência crítica impulsiona a capacidade de superação, mas o pessimismo sabota o raciocínio. Meus períodos de pessimismo e depressão foram estéreis. Tinha vontade de fugir do mundo, não de produzir conhecimento ou orientar meus doutorandos, disse o Dr. John Locke, um físico respeitadíssimo. Quem não souber esvaziar o próprio ego, abortará a capacidade de criar. Por isso, é geralmente na juventude de um pensador que ele produz suas grandes ideias. Muitos gênios da matemática e da física fizeram suas descobertas antes dos 30 anos. Na bolsa de valores ou nas startups do Vale do Silício, são os garotos que brilham, afirmou Marco Polo. É um dado interessantíssimo. Os aplausos e o reconhecimento que as pessoas de sucesso recebem tornam-se venenos que asfixiam sua criatividade com o passar do tempo. Treinar e esvaziar o ego é vital para aguçar a curiosidade, a observação e ser criativo. Mas como Jesus sabia disso? Que código é esse que as universidades precisam desesperadamente usar, mas desconhecem? Indagou a doutora Hillary, reflexiva. Marco Polo comentou outra aplicação dessa ferramenta. Um casal que não se esvazia de si destrói o romance ao longo de sua história. Tornam-se toscos, rudes, chatos e entediantes. Tornam-se incapazes de criar uma nova agenda, de perguntar onde eu errei e não soube, ou o que posso fazer para tornar você mais feliz. Tornam-se incapazes de dizer obrigada por existir. Não é possível que eu esteja ouvindo isso. Estou entulhado de mim mesmo. Sempre amei minha esposa, mas hoje vivemos um inferno emocional saturado de atritos. Só faziam algumas perguntas desse tipo na época do namoro, confessou o Dr. John Locke. Eu pensei que fosse criativo, mas pareço um velho em final de carreira. Muitos deram risadas, não por deboche, mas porque mapeavam também as próprias loucuras. O Dr. Abram mais uma vez interveio, mas com maestria e sensibilidade, encantando novamente seus pares. Pela primeira vez na história desta secular universidade, ela deixou de ser nosso esconderijo. Tornou-nos o que sempre fomos, seres humanos com medo de nossos defeitos. Isso é incrivelmente saudável. Eu sou judeu, como vocês sabem, não creio em Jesus como o Messias, mas quem impediu no passado que os códigos desse magnífico pensador fossem estudados? Será que foram os cientistas ateus dos últimos 2 séculos? Tanto da física quanto da biologia? Penso que não, Dr. Abram. Quem mais enterrou as ideias de Jesus não foram os ateus, foram os próprios religiosos.
Em destaque, os radicais, os que nunca foram capazes de estudar suas ferramentas de gestão da emoção. O Dr. Phelps teve um ataque de pânico diante das palavras de Marco Polo. Batendo na poltrona agressivamente, protestou com veemência. Agora você foi longe demais, Marco Polo. Os religiosos jamais enterraram as ideias de Jesus. Você é um herege. O clima ficou tenso. Marco Polo fez silêncio, esperou a temperatura da emoção dele baixar e indagou de toda a plateia uma tese vital que bloqueava a evolução da própria ciência, bem como da humanidade. Respeito seu protesto, Dr. Phelps, mas me digam, quem são os piores inimigos de Freud? São os freudianos ou os que criticam a psicanálise? Quem são os piores inimigos de Marx? São os marxistas ou os que questionam o socialismo? Todos tiveram dificuldade de responder. Marco Polo se adiantou e afirmou: temos dificuldade de responder a essa tese porque não estudamos o processo de construção de pensamentos e de formação de pensadores. Mas humildemente digo que estudei durante décadas esses fenômenos e posso lhes assegurar que os piores inimigos de um pensador são seus defensores radicais. O que você quer dizer com isso? Nunca ouvi falar que os seguidores apaixonados de Freud, Marx, Piaget, Adam, Smith, Sartre, Buda são os piores inimigos de seus mestres, disse o Dr. Abraham confuso. Marco Polo tentou clarear e defender sua complexa tese. Acreditava que quem compreendesse nunca mais seria o mesmo. Explicou os 4 fenômenos inconscientes que leem a memória sem autorização do eu, que discutira anteriormente. Discorreu sobre o gatilho mental, a janela da memória, a âncora e o alto fluxo. Disse que eles são vitais para o funcionamento da mente. Mas se o gatilho abrir uma janela killer, o volume de tensão faz com que a âncora feche o circuito da memória, instalando a síndrome predador-vítima. E o alto fluxo lê e relê de forma cega aquela janela, preparando-se para lutar ou fugir. Além disso, comentou que há outra síndrome além da predador-vítima, a síndrome dos cárceres mentais. São pessoas apaixonadas por um partido político, uma ideologia, uma religião ou uma pessoa. O gatilho frequentemente dispara e, apesar de não encontrar uma janela killer, encontra janelas ou arquivos onde existe o fascínio pela ideologia, religião ou personagem. A âncora da memória então se instala nessa região do córtex cerebral, gerando um cárcere mental, impedindo quem é fascinado, apaixonado ou fanático de se abrir para outras possibilidades. Se o eu for frágil, ele não terá consciência crítica, não deslocará a âncora, se tornará um encarcerado vivendo em uma sociedade livre. Por isso teremos freudianos radicais, marxistas cegos, capitalistas violentos, supremacistas brancos, políticos fanáticos, religiosos engessados. Todos são vítimas da síndrome dos cárceres mentais. Não se expandem, não se reciclam, nem muito menos se adaptam. Todos ficaram metabolizando a tese de Marco Polo. Desconheciam esses fenômenos dos bastidores da mente humana, ligados a uma das últimas e mais complexas fronteiras da ciência. O pensador ainda comentou que o fundamentalismo religioso estava em expansão e poderia colocar em xeque a estabilidade da Europa e da viabilidade da espécie humana. Afirmou que as religiões podem ser uma fonte de doenças mentais, mas também uma fonte de saúde mental, se as pessoas viverem os códigos da empatia, da tolerância e a capacidade de abraçar mais e julgar menos, de filtrar estímulos estressantes e proteger a mente. O Dr. Phelps se contorcia em sua poltrona. Começou a ter crise de ansiedade. Em seguida, Marco Polo deu uma tossidela e brincou com seus pares. Vocês conviveriam com pessoas que não tomam banho há um mês? Mary Jones, uma cientista da psicologia, comentou: se meu marido não toma banho um dia, tem de dormir em outro quarto. Pois bem, Mary,
Se ruminam perdas, mágoas e frustrações, me desculpem, mas a verdade é que vocês não fazem higiene mental e emocional. Vários cientistas ruminavam. Marco Polo continuou. Se sofre por antecipação, se cobram demais de si e dos outros, se são hipersensíveis diante das contrariedades, não fazem higiene mental e emocional. A grande maioria nunca fizeram esse tipo de higiene. Há pessoas que têm glossobia, ou medo de falar em público. Alguns estudos dizem que mais de 40% das pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Essas não reeditam as janelas traumáticas, não fazem a higiene intelectual. Mas Jesus fazia higiene mental? Indagou o Dr. Gordon. Ele foi o mestre dos mestres da higiene mental e emocional. Esvaziar-se de si mesmo é uma técnica poderosa de higiene mental. Ser um pacificador dos fantasmas mentais também. Não comprar o que não nos pertence, ou melhor, dar a outra face para quem nos contraria, elogiando mais a pessoa que erra do que seu erro, também é uma forma eficiente. Mas então esse Jesus que vemos nos filmes e livros, que vivia uma história emocional triste, cabisbaixa, depressiva, silenciosa, não corresponde muito à realidade? Perguntou a doutora Hillary. Não corresponde, confirmou Marco Polo. Ele era um homem feliz? Indagou curiosa a doutora Mary Jones. Muitíssimo. Para ele, rico era quem celebrava as coisas simples e anônimas, imperceptíveis aos olhos ansiosos. Muitos de nós aqui somos mendigos emocionais. Precisamos de muitos acontecimentos para ter misérias experiências de prazer. Para a perplexidade da filosofia, ele homenageava os lírios dos campos mais do que o glamour dos reis. Aliás, há muitos reis, príncipes e multimilionários que mendigam o pão da alegria, comentou o psiquiatra. Mas ele formou mentes brilhantes ou mentes encarceradas? Indagou o Dr. Abraham. Ele não transmitia informações, provocava a arte de pensar. Não dava respostas prontas, instigava a arte da dúvida e a arte das perguntas. Somos ensinados a ensinar, mas não a provocar a mente de nossos alunos. Somos compelidos a dar respostas, mas não a fomentar a dúvida, afirmou o Dr. Gordon. Marco Polo se alegrava ao ver que seus pares completavam suas ideias. Por fim comentou: para Jesus, transmitir a sua biografia como mestre era tão ou mais importante do que transmitir o conhecimento. Ele se colocava no processo, afirmou Marco Polo. A plateia ficou agitada. Isso era algo não apenas novo, mas pedagogicamente revolucionário. Lucas não se aguentou e perguntou: como assim, pai? Ele era capaz de falar das próprias lágrimas para que seus alunos aprendessem a chorar as deles. Mas você, pai, até há poucos dias, nunca tinha falado das suas crises. Nunca comentou suas derrotas para que eu aprendesse a lidar com os meus fracassos. Eu reconheço, meu filho, não ter conseguido transmitir minha biografia para você foi uma das minhas maiores falhas, confessou Marco Polo emocionado, com os olhos úmidos. Nunca pensei em me colocar no processo, comentou a doutora Hillary. Mas olhando para meu passado, os professores que mais me influenciaram não foram os mais eloquentes e cultos, mas os que mais falaram com o coração, os que transmitiam uma pequena parte de sua biografia. Lembro de uma professora que contou ter sido humilhada por ser negra, apesar de uma fina camada de cor da pele não diferenciar dois seres humanos. Estou sem palavras, comentou o Dr. Donald Dupp. Quem é que é capaz de dar nota máxima para um aluno de graduação que errou todos os dados, mas desenvolveu um raciocínio complexo? Questionou Marco Polo. Ninguém levantou a mão. Quem aqui dá liberdade para seus alunos de mestrado e doutorado correrem riscos, lutarem por sua linha de pesquisas e até se contraporem às ideias do orientador? Mas correr risco é um problema na hora de enfrentar uma banca examinadora, ponderou o Dr. Gordon.
O excesso de controle das teses de mestrado e doutorado tem asfixiado a criatividade de nossos alunos, criticou o Dr. Donald Dupp. As universidades não podem ser a religião do conhecimento, onde são produzidas dissertações de mestrado para serem aprovadas por uma banca de 3 sacerdotes e teses de doutorado para serem aprovadas por uma banca de 5 sacerdotes. A grande maioria das teses não tem impacto social. Não percebem que as startups mundiais estão ganhando muito mais relevância, escala e impacto do que as teses acadêmicas? Todos começaram a entender que as universidades estavam doentes, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. E por falar em crise educacional, Marco Polo tocou num ponto nevrálgico. Nossas universidades escolhem os alunos por seus currículos. Mas o que é ter um currículo excelente? Quais critérios racionalistas usamos para classificar nossos alunos? Classificamos os alunos pela participação em trabalhos, pela prática de esportes, por seu comportamento e em destaque pelo rendimento e desempenho nas provas, afirmou Mark Zhang. Todavia, Dr. Zhang, o homem mais inteligente da história, não escolheu os melhores currículos nem as mais notáveis notas. Seu mais forte aluno, Pedro, era ansioso, desconcentrado, irritadiço, agitado. O mais culto deles, Judas Iscariotes, tinha um gravíssimo defeito de caráter. Era dissimulado, representava um personagem, não era transparente. Seu mais afetivo aluno, João, tinha uma personalidade bipolar. Num momento era amável, em outro propunha que o mestre eliminasse quem não andava com ele. Seu mais racional aluno, Mateus, tinha fama de corrupto. Tomé, um dos mais incisivos, era paranoico, desconfiava da própria sombra. Vários cientistas deram risadas dessa exposição. Em seguida, Marco Polo indagou: vocês escolheriam um time desse para cursar nossa universidade ou para serem seus orientandos? Perguntou Marco Polo. Jamais, seria um suicídio acadêmico, afirmou o Dr. Abram, e satisfeito comentou: gostei de sua análise dos critérios de escolha de Jesus. Finalmente você mostrou um ponto fragilíssimo em seu intelecto. Com um grupo de alunos desse tipo não seria possível chegar a lugar algum, concluiu Donald Dupp. O que me deixou perplexo, caros colegas cientistas, é que o mestre dos mestres era tão autoconfiante, suas técnicas pedagógicas eram tão inteligentes, que não importava a matéria-prima, ele era capaz de transformar pedras brutas em obras de arte. Todos se calaram. Em seguida veio outra bomba de impacto. Judas o traiu. Ficaram 11 alunos. Depois juntou-se um aluno fora de tempo, Paulo, que era radical, passional e com baixíssimo limiar para suportar frustrações. Com esses alunos foi formada a primeira e mais poderosa startup mundial. Uma startup para abraçar e educar a humanidade. Eles foram treinados para sonhar com a humanidade, conquistar e valorizar cada ser humano, para sempre expor e nunca impor suas ideias, para fazer a revolução do amor. Nós, por outro lado, selecionamos cérebros, um erro inimaginável. O Dr. Phelps se contorcia mais ainda, em pânico. Rígido, só aplaudia os melhores cérebros, exaltava os alunos com as melhores notas, esquecendo que aqueles na periferia da classe também eram seres humanos complexos e que, se investirmos neles, podem chegar a lugares inimagináveis. Ao contrário do Dr. Phelps, qualquer um poderia ser aluno do carpinteiro da emoção. Bastava ter desejo de aprender, se reinventar, ousar, caminhar por ares nunca antes respirados, que ele os lapidava. Todos ficaram perturbadíssimos com a abordagem de Marco Polo. Mas espere um pouco, expressou o reitor atônito. A conclusão é que as religiões atrasaram a evolução da humanidade. Quantos milhões de jovens pertencem a inúmeras religiões cristãs nos dias atuais? Não sei ao certo, talvez dezenas ou centenas de milhões, respondeu o pensador das ciências humanas. Milhões? Então esses jovens da atualidade são uma massa de frágeis
inseguros, tímidos, conformistas, destituídos de ousadia, proatividade e empreendedorismo, declarou o Dr. Abraham. Por quê? Indagou Sofia, preocupada, falando pela primeira vez. Ela estava curiosa e intrigada com essa tese do reitor da Magna Universidade. Se o homem Jesus, com 12 alunos complicados, mudou a história da humanidade, o que ele não faria hoje com milhões de jovens? E não me refiro à propagação do cristianismo, mas à evolução social, cultural, científica. Tem razão, Dr. Abra, afirmou o Dr. Donald Tupp. Se os líderes religiosos conhecessem esses códigos do mestre da emoção e os utilizassem para treinar os jovens que estão em suas mãos, estes certamente não ficariam na periferia da história como estão. Seriam os mais destacados cineastas, escritores, cientistas, empresários, jornalistas. Seriam ainda os maiores embaixadores dos direitos humanos. Essa conclusão é estarrecedora e está corretíssima, mas, infelizmente, os alunos da atualidade vivem numa estufa, intoxicados digitalmente, sem ambições legítimas, sem sonhos arrebatadores, e encarcerados em seu pequeno mundo, esperando a morte chegar. Enquanto isso, os alunos do Mestre dos Mestres foram provocados a abraçar o mundo, a expor e não impor suas ideias, a ser sonhadores, a causar a revolução do amor e da justiça social, a transformar o que estão à margem da sociedade em seres humanos nobres, comentou Marco Polo. Não apenas as religiões, mas também as universidades atrasaram o desenvolvimento da humanidade por se omitirem de estudar as ferramentas de gestão da emoção do maior formador de pensadores da história, comentou Sofia. Em seguida, ela se levantou e pegou as mãos de Marco Polo. Ele estava extremamente cansado, precisava repousar. Surpreendente, disseram muitos. Logo depois, todos se levantaram e o aplaudiram. Seus pares abriram passagem para o pensador. Lucas estava ao seu lado direito, orgulhoso de seu pai. Tudo parecia perfeito, um momento mágico na carreira desse ousado investigador. Mas eis que os últimos instantes daquela bela peça se transformariam num teatro de terror.